você de casa que está conosco. Esse é o Quebrando Paradigmas e eu sou a Aline Kerber. Hoje, então, nós estamos com uma convidada, a nossa psicóloga, Monique Peutz. Ela é formada em psicologia e tem especializações em psicopedagogia, gestão escolar, que compreende a orientação e a supervisão, e análise do comportamento aplicada, que é o ABA, né? E nós vamos falar hoje sobre alguns aspectos voltados, então, à psicologia. Nós não tínhamos como não citar, né, Monique, coisas que a gente percebe lá na escola, nesse retorno agora presencial e tudo mais. A gente já tem falado nos outros programas, a gente citou já questões da fala, né? Foram diversos os aspectos que vieram à tona, sempre se tratando daquelas coisas que a gente percebeu que mudaram depois da pandemia. E uma delas foi, né, a gente ouve muito nos corredores da escola, os professores citando que os alunos eles retornaram mais introspectivos, mais inibidos, mais travados, né, com esse convívio social. E aí a gente se perguntava, será que é só a gente que está percebendo isso? Será que isso é fato mesmo? Ou será que até nós, como profissionais, já mudamos o olhar, né, sobre as condutas do aluno? Mas a gente vinha falando disso e aí eu te pergunto, Monique, é fato isso? Realmente aconteceu esse impacto no convívio social? Como que eles desaprenderam? Sim, é fato. Eu quero primeiro agradecer pelo convite, Aline. Assim, essa pandemia foi uma coisa muito nova para todos nós, né? Porque no início, vamos fechar as escolas por 15 dias e logo voltamos. Então todos foram para casa e aqueles 15 dias viraram 40 dias e virou o resto do ano de 2020, né? Depois começou 2021, algumas escolas só voltaram em junho de 2021. Então essas crianças que aprendem a socializar na escola não foram para a escola, ficaram em casa e muitos com muito medo porque não se sabia o que iria acontecer, quantos iriam morrer, qual a gravidade real da doença, porque as pesquisas iniciaram ali quando começou, quando chegou aqui, tanto que a vacina, né, não existia, foi pesquisado, então nós somos meio cobaias até. Tudo muito incerto, né? Tudo muito incerto. Então essas crianças, tipo, quem iria para o primeiro ano, fez o primeiro ano e o segundo ano remoto, em casa, então não socializou. Agora quando voltou para a escola, já voltou no terceiro ano, caiu de paraquedas no terceiro ano. Então e o medo, tem crianças ainda de máscara que tem muito medo, porque às vezes perderam familiares, estão traumatizadas, né? Ou teve gente que na família, os idosos, que tiveram muitas sequelas, que continuam em tratamento para essas sequelas. É tudo pela incerteza, né? Esse medo causado pela incerteza. E a pandemia ainda não acabou, né? Não sabe quando vai acabar, se vai acabar ou se a gente vai ter que continuar sempre com essas restrições, né? Sabe que comentando, eu fiquei pensando também na perda, né, dos familiares que realmente, né, quantos perderam familiares. Daria-se para dizer também que existe um processo de luto envolvido aí? Sim, com certeza. Então tem também isso. Luto pela perda dos familiares, luto pela perda de tempo, de vida, porque quanto eles poderiam ter brincado e aprendido nesse tempo e eles perderam. Claro que em casa eles aprenderam, eles fizeram as atividades ou online ou atividades escritas, mas não é a mesma coisa. Eles precisavam dessa interação social, isso é muito importante. E isso eles perderam. O luto não é até por isso, pelas amizades. O luto não só da perda em si, né, da perda morte, da vida, mas das outras perdas envolvidas que foram muitas. Porque em várias fases da nossa vida a gente passa por lutos, né? Até quando como eu atendo bastante crianças autistas ou com outros transtornos, quando os pais recebem o diagnóstico, eles vivem um luto também por aquele filho que eles esperaram que seria perfeito, saudável, que não teria dificuldades, e eles recebem o diagnóstico, meu filho é autista, ele vai precisar a vida toda de terapias, de uma rede de apoio,
Claro que ele é uma criança que vai ser feliz, que vai viver muitas coisas, vai evoluir muito, mas ele sempre vai precisar desse apoio a mais que as outras crianças típicas não precisam, né? É todo um processo de negação, depois de aceitação, acaba sendo um dos processos do luto, né? Também, de certa forma. É muito complicado, porque que nem tu disseste, por mais que eles tenham recebido as coisas em casa, né, as tarefas, mas somos seres sociais, né? Então precisamos do convívio social. Então foi muito além do conteúdo de sala. Foi muito além. Foi muito além. Foi tudo aquilo que eles não tiveram por não estar naquele ambiente, né? Naquele espaço de convívio que e daí hoje a gente pensa assim, muitos ficam remoendo, o que eles perderam, né? Perderam em questão de aprendizagem, perderam amizades, perderam tempo, mas a gente também tem que focar no que a gente ganhou. Estamos vivos e temos que olhar daqui para frente. Claro, muita defasagem na aprendizagem, vai levar anos, não se sabe, não tem como mensurar quanto tempo vai ser preciso para recuperar essa aprendizagem. E não adianta pressa. Não adianta pressa, tem que ser devagar para que seja sólida essa aprendizagem básica de leitura, de escrita. Tem crianças no segundo, no terceiro, no quarto ano que não foram alfabetizadas ainda, porque ficaram em casa. Todos sofreram com a pandemia, os pais, as crianças, os professores, todos, porque os pais tinham que ajudar em casa e eles ou não sabiam, ou não tinham tempo, ou também estavam com medo de se contaminar, tinham que trabalhar, às vezes pegar ônibus lotado, ou várias situações, eles também tinham muito medo, eles estavam estressados e ainda tinham que ajudar nas tarefas da escola. Daí muitos diziam, isso não é tarefa minha, é do professor, mas o professor não podia estar com o aluno, ele gostaria, mas não podia, então não tem, todos os públicos sofreram e tiveram esse medo, esse luto, sem saber o que fazer. E todos deram o seu melhor, né? Mas é difícil. Só que agora a gente precisa olhar daqui para frente. Com certeza. Virar essa página. Porque assim, não adianta dizer, é culpa da pandemia, ele não aprendeu por causa da pandemia. Tudo agora só se fala na pandemia. Perfeito. Deus, chega, vamos olhar para frente, vamos tentar recuperar esse tempo perdido, né? A gente hoje pensa muito a importância de socializar, né? Pós esse período, a gente parte a ter um olhar, já se compreendia isso, mas se passa a ter um olhar muito mais voltado para a importância, né, desse convívio social, porque a gente passou a ver os impactos do momento em que tu passa a não ter o convívio. Porque até então, teoricamente se sabia, né? Nós como professores, a gente vai através das teorias interacionistas, elas falam muito da interação social. Mas pela primeira vez em um século, vamos dizer assim, se viu na prática o que acontece no momento em que tu elimina o convívio social, que foi o que aconteceu. Então, se pôde realmente perceber como é importante para todos, né? Para os adultos, para as crianças, mas principalmente como é importante para as crianças ter esse convívio social, não só com os seus familiares, né? Mas com os seus do seu tamanho, seus pares, com os seus pares, né? Com os seus iguais. Então, a gente percebeu também, vamos puxar para os mais novos ainda, lá na educação infantil, eu ouço também muita fala dos pais dizendo que a criança, claro, o bebê, por exemplo, era bebezinho, né, de meses, e entrou o período de pandemia, que seria o período que a criança começaria a socializar, começaria a perceber os outros e o ambiente. Não teve, então, esse momento. E quando voltou para a escola já era maternal, já perdeu todo o berçário, toda essa interação. Exatamente. Então, o que os pais relatavam, os do maternal, então, que foi exatamente esse público? Que a criança, quando colocada em convívio social, se desesperava, não né? sabia brincar, Nossa, acabava batendo, não tanto com intenção, era por não saber brincar, ela não aprendeu, ela não conviveu. Exato. Atraso na fala, porque ela não estava ali falando com crianças da mesma idade, convivendo. Exato. Alimentação, porque eles são muito incentivados pela alimentação na escola, comer salada, comer frutas, vendo os outros comerem, e porque é oferecido, às vezes em casa não é oferecido. Então, são perdas em muitas áreas. Fatores, né? A questão do convívio, assim, eu percebi tanto a questão que nem tu disseste,
de eles, né, não saber dividir os brinquedos e, portanto, acabavam batendo, se desentendendo, enfim, o que era esperado, né, que acontecesse. E também tinha aquelas crianças que tinham já, mesmo com tão pouca idade, medo dessa aproximação. Então, as crianças que chegavam na escola e viam aquela movimentação, né, de outros e realmente choravam como se fosse uma coisa horrível, aquele momento ali, né? Por quê? Porque, claro, acostumado ao convívio de casa, onde era muitas vezes só a criança e a mãe, ou a criança e mais, né, 2, 3. Então, tu chegava, claro, numa sala de aula, numa situação de 10, 15, 20, é uma multidão, né? E é assustador, né? Que nem comentávamos antes, né, da gravação. Muitas vezes, para um adulto, é difícil tu lidar com um público, né? Estar à frente de um público. E a criança, da mesma forma, né? E aí, imagina uma criança que nunca teve essa experiência de estar em público. De repente, tu tá debaixo de uma multidão. Então, eu percebia... Tendo que seguir regras, né? Convivendo com pessoas estranhas, que nunca viu. E para os tímidos, que já tem a característica de ser tímido, então é mais difícil ainda, podem entrar em pânico, né? Com essa situação. E toda a sensibilidade que se precisa ter, né, nesse momento com as crianças, de compreender todo esse processo, de que ela age desta forma por esses motivos, porque ela não teve esse convívio, ela não teve essa experiência. Então, claro, aquilo tudo para ela é literalmente novo, é novo. Então, claro que a criança vai reagir de N formas, mas é importante também para o profissional esse olhar, né? De entender que a criança não é birra, não é nada disso. É só o processo de se adaptar àquele momento, àquela situação que ela não teve oportunidade ainda. Então, tudo isso se precisa também respeitar o momento da criança, o tempo de cada criança, né? Tu, como psicóloga, compreende super bem, né? Que cada ser, cada criança é um universo, né? E cada uma tem o seu tempo e precisa desse respeito pelo seu tempo, até para não pressionar e daqui a pouco não realmente bloquear mais ainda, né? E quanto mais cedo a adaptação na escola é mais fácil, quando eles são bebezinhos ali, eles não percebem tanto, eles estando bem alimentados, cuidados, limpos, tudo bem, né? Então eles às vezes choram um pouquinho ali, mas logo se adaptam. E quando eles já têm 1 ano e meio, 2, como foi agora, que eles tiveram que ficar em casa, eles daí sofrem, daí a gente estranha, eles não conhecem, estavam dentro de casa, e os pais já falam para eles do medo, doença, tem doença, eles já entendem, eles não, mesmo tendo só 3 anos, eles entendem. Sim, com certeza. Então, e todo mundo de máscara, ainda eles não usam, né, crianças com 3 anos não precisaram usar. Mas daí chega lá aquelas pessoas estranhas ainda de máscara, dá medo mesmo, Bem né? no início do retorno era a máscara e a face shield ainda. Então, claro, imagina, já é um ambiente diferente, pessoas estranhas, toda uma situação. E aí, de repente, chega um adulto de máscara, face shield, é de assustar, né, coitadinhos, realmente. E a gente percebeu também lá, vamos pensar lá no primeiro ano, que se olha para a criança como sendo uma criança já grandinha, já adaptada, né? Mas a gente percebeu e parou para pensar por que as crianças do primeiro ano estavam sofrendo uma adaptação muito mais sofrida, muito mais dramática do que se tinha nos anos anteriores. Geralmente as crianças de primeiro ano chegavam muito bem resolvidas, né? Sim, já porque elas vinham feito vários anos de educação infantil. Porque pensando só do tempo da lei da obrigatoriedade. Que é com 4 anos. Então eles já tinham 2 anos de escolarização para chegar no primeiro ano. Então realmente eles estavam bem adaptados. E o que aconteceu com esse público grandinho, vamos dizer assim? Muitos que daqui a pouco não foram para a educação infantil antes daquela idade, né, até os 4 anos, porque é fora da obrigatoriedade, não tiveram convívio escolar até aquele momento, até os 3. E aí, quando entrariam para o pré-A, no caso, entrou o distanciamento. Então, eles já não tiveram no máximo 1 mês ali, né? Que era o período de adaptação, foi bem em março, né? Então, não chegou a dar 1 mês de aula. Daí, 2020, 2021, pré-A e pré-B. Foi como remoto. Porque a obrigatoriedade veio lá no final do ano, né? Lá em novembro. Então, muitos nem retornaram, ou retornaram só novembro, dezembro, já acabou, né? Enfim. Não, muitos nem retornaram. Muitos nem retornaram. A maioria nessas idades, assim, de educação infantil, muitos nem retornaram.
E aí o que aconteceu? Eles chegaram, que nem tu disseste do terceiro ano antes, caíram de paraquedas no primeiro ano. E daí a alfabetização. Exato. E na educação infantil, mesmo que não se alfabetize, eles brincam com as letras, com os números, eles acabam chegando no primeiro ano já reconhecendo o alfabeto, números, formas geométricas, e ali eles chegam sem nada. Exatamente. Então a alfabetização é bem mais demorada, porque muitos se alfabetizavam já no primeiro ano, agora vai ser bem difícil de conseguir. Vai ficar, ainda bem que tem o ciclo, né, que só reprova no terceiro, agora vai ser bom. Antes eu até, às vezes, discordava, porque os professores acabavam, não, vamos deixar para alfabetizar no segundo ou no terceiro. E acabavam deixando o primeiro ano mais para as brincadeiras. E agora pelo menos tem o ciclo e eles vão ter a chance de se alfabetizar depois, né? Porque agora não tem como. É todo um olhar diferenciado, né? É toda uma outra perspectiva. Eles chegaram no primeiro ano sem saber escrever o nome. Claro. Sem reconhecer as letras, sem reconhecer números até 10. Vieram crianças para mim, para o consultório, por essas dificuldades. E eram crianças que não tinham nenhum comprometimento intelectual, nenhum transtorno, mas elas já chegaram, entraram atrasadas, se sentiram excluídas porque outros sabiam, porque outros aprenderam em casa. E teve muitos pais que não tiveram o tempo e a paciência, a habilidade para ajudar, né? Tem toda essa questão ainda de se perceber, né? Porque como eles já têm 6, 7 anos, eles já percebem. Com certeza. Nós vamos então chamar um rápido intervalo e logo a gente retorna para continuar conversando mais um pouquinho com a nossa psicóloga Monique.